Olha nós aqui de novo, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast da Estilos e Variedades. Gente, esse é o segundo episódio sobre o universo da bike. E o nosso convidado aqui, Homero Silva, não poderia faltar, né, gente? E olha, falamos tanto sobre alguns benefícios da bike, falamos também sobre a segurança e o uso, se ela é realmente autorizada por lei, né, a circulação nas vias, carro, bike. E aí a gente trouxe para vocês, a gente não, né, porque eu não sabia quase nada, fui aqui na aba do Homero e a gente foi descobrindo que sim, a bike é um veículo que tem todo o direito de trafegar igual a um carro, né, gente, de 4 rodas, já que ela só tem 2 rodas. Oi, tudo bem? Então, são 3 artigos interessantes as pessoas conhecerem. Tem o artigo 58, que dá a liberdade ao ciclista trafegar em via pública, desde que não haja uma outra opção, ciclovia ou ciclofaixa. Você pode ocupar o meio da pista, né? E dessa forma, entrando o artigo 201, que diz ao motorista, o condutor do veículo, né, passar pelo ciclista a 1,5 metro de distância. Então, dessa forma, você andando no meio da faixa, que é autorizado pelo artigo 58, aí vem o 201, que o motorista de um veículo automotor, ele tem que ultrapassar o ciclista pelo menos a 1,5 metro de distância. Aí o pessoal pergunta por que 1,5 metro? Sim. Porque a faixa, ela tem mais ou menos de 3 a 3,5 metros de largura. Então, se o ciclista ele anda no meio da faixa, que é o correto, então fica mais ou menos 1,5 metro da guia e 1,5 metro da outra faixa. Se você anda pelo canto, se arrastando pela guia, provavelmente o motorista que está vindo atrás de você, ele vai querer te pressionar na guia para estar te passando, porque tem um veículo do lado dele, né? Isso do lado esquerdo do motorista. Então, por isso que é aconselhado o ciclista ele andar no meio da via e não segurando o trânsito. Se você não tem possibilidade se você ainda não tem experiência de pedalar em uma via, você não vai se aventurar, ficar passeando ali, lógico, está errado também. Então isso é para o ciclista que já está acostumado, que pedala bem, aí ele vai acompanhar o trânsito. Então, vamos lá, o 58 que autoriza o ciclista a andar na faixa, o 201 que obriga o motorista a passar 1,5 metro dele, e aí na sequência vem o 220 que diz ao motorista quando for ultrapassar o ciclista, além disso, ele tem que diminuir a velocidade, que aí no caso, no 201 é sujeito a multa, e a penalidade é multa e é média, e o 220 é multa também e grave. Bom, gente, além desse detalhe que o Homero passou para vocês sobre a segurança da bike, as leis de trânsito, né, do Código Brasileiro, tem também a questão da bicicleta, né? Ele vai trazer um pouquinho pra gente, porque teve muita gente que perguntou, gente, lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, a questão do corpo, né, em relação à bike. A altura, né, da pessoa, olha, eu tenho 1,80 m, 1,70 m, qual é a bike ideal para eu estar comprando? E se eu tiver uma bike que eu estou usando em casa, como é que eu faço para saber se ela é compatível com a minha altura? E aí o Homero vai dar uma explicaçãozinha pra gente, que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é demais. Bom, quando a pessoa vai comprar uma bike, existe o Bike Fit, se você tiver condições de fazer é bom, porque lá isso existe em lojas especializadas. Você chegando lá, você vai escolher uma bike, e aí vai ocorrer o Bike Fit, que você vai pagar por fora, lógico, né? E não é tão barato, mas você vai sair de lá com a bike propriamente para a sua altura, para a sua estatura, para o seu desenho corporal, né? Agora, se você tem uma bike em casa e não tem certeza se ela está adequada para a sua altura, para a sua postura, se você tiver condições também, dá para fazer o Bike Fit, provavelmente vai ser trocado algumas peças, né? Agora, falando de altura de bike, inclusive a Verônica, ela, no canal dela, ou na página dela, ela tem uma tabela disponível para quem tiver interesse para saber, antes de comprar bike, ou para se informar, né, sobre a altura da pessoa e sobre o tamanho da bike corretamente. Essa parte da bike aqui é onde define o ideal para a altura da pessoa. Essa bike aqui, por exemplo, é um aro 29,
é uma aro 29 que ela vem das rodas, esse aro 29 vem das rodas, né? O tamanho é isso aqui, então essa aqui é um tamanho 17. Para mim, que eu tenho 1,76 m, é entre 17 e 18, então está correto, né? E conforme a pessoa é mais baixa, essa parte da bike, ela sempre é mais baixa também, na fabricação dela. Então ela vai no 15, vai 17, tamanho 19, tamanho 21, 23 e assim por diante. Então se essa parte da bike estivesse aqui, seria para uma pessoa mais alta. Se essa parte estivesse aqui, seria para uma pessoa mais baixa. Certo. Né? Então não muda nada na bike, a única coisa que muda referente a tamanho é esse daqui. Né? O que pode acontecer em alguns quadros, que ela pode ser um pouco mais curta. Né? Mas normalmente o padrão é essa daqui mesmo, a única coisa que muda é isso, essa parte aqui, que ela pode estar mais aqui ou mais aqui na hora da fabricação. E aí onde entra a tabela que está com você. Olha, gente, interessante porque tem a Renilde, né? Renilde lá de Sergipe, ela mandou uma mensagem pra gente dizendo o seguinte: ela começou a acompanhar os nossos podcasts e o primeiro episódio que a gente fez semana passada, que inclusive se você perdeu, não se preocupe, que está aqui na Spotify disponível e também está lá no canal do YouTube da Estilos e Variedades. O que ela comentou? A Renilde comentou o seguinte: ela tem uma bike, fazia tempo que ela não usava, porque sempre quando ela estava dando o rolê de bike, ela sentia um desconforto físico, né? E através do podcast ela começou realmente a ter mais atenção e descobriu que esse desconforto era mais a parte do banco. E aí ela trocou o assento e hoje ela está aí curtindo muito bem a sua bike. Isso é muito legal, né, Homero? Exatamente. O conselho que eu dou é para quem for comprar uma bike, não tiver experiência a respeito, nunca vá comprar sozinha, desinformada, né? Ou leve uma pessoa que entende, um amigo, que sempre tem alguém que entende, né? Ou se informe primeiro, né? Porque às vezes a pessoa compra uma bike inadequada, acaba sentindo muitas dores, né? E a pessoa que for com você ou te der uma assessoria, ela, às vezes você desembolsa um pouquinho a mais, compensa, dependendo das peças que a bike tem, entendeu? Um exemplo é, de repente, ter uma bike de 1.000 e outra de 1.500. Às vezes compensa muito mais você comprar de 1.500, porque as peças da bike que conta, porque o quadro da bike, que é esse daqui, é o mesmo, né? Entendeu? O que muda é as peças. Essa bike aqui, por exemplo, ela pode valer 1.000, essa mesma bike. E esse mesmo quadro, ele pode se transformar numa bike de 5.000, depende das peças que vai na bike. Então, existe muitas peças aí que não vale a pena nem você adquirir, então tem que tomar cuidado. Às vezes você compra então uma bike só pelo visual. Isso. Né? Você investe aí tua grana, sagrada, isso, dinheiro suado. Bike não é só beleza não, tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade, exatamente. Agora, gente, tem uma coisa muito interessante, é que o Homero começou a falar outro dia, o seguinte: se você tem uma bike, tá em casa encostada, às vezes a gente tem essa mania de olhar e falar, tá velha, vou encostar, jogar, sei lá, no ferro velho. Não, você pode reaproveitar essas peças, né, Homero? Pode. Por isso que eu falo que é interessante, quando for comprar uma bike, comprar quadro de alumínio. Nunca comprar quadro de ferro, porque o quadro de alumínio ele é muito mais leve, é duradouro e compensa você fazer investimento nela. O quadro de ferro já não compensa tanto, né? Então, às vezes o que você vai pegar uma bike em casa, está encostada, quadro de ferro, por exemplo, está bem deteriorada. Só o valor que você vai colocar de peças nela, de repente vale a pena você guardar um pouco mais de dinheiro e investir numa bike um pouco melhor. Mas sempre quadro de alumínio. E essa questão do assento? Então, a questão do assento, normalmente essas bikes de entrada sempre vem com um banco mais simples. É um item que 90% das pessoas acabam trocando. Porque o selim, é selim que chama, na verdade, Como né? Como é que se chama? Selim. O nome correto é selim. Gente, né? Eu não sabia. Selim. Mas vamos usar aqui o termo popular, banco, né? Banco. Então, o banco, ele é muito importante, porque ele fica com o peso do seu corpo inteiro. E você que não tem costume de pedalar, você acaba sentindo muitas dores, Sim. entendeu? E aí tem um banco mais largo, normalmente para pessoas que têm um quadril mais largo, entendeu? Tem um banco apropriado para mais velocidade, que é mais fino, entendeu? Então tem centenas de espécies de banco, né? Normalmente de entrada são os piores. Os piores. Então dá pra gente ter uma ideia, diferenciar o cara que é o ciclista profissional e o cara que é amador, às vezes só olhando pra bike, né?
Ah, sem dúvida, o jeito que ele pedala, a postura. E um item muito interessante, o selim, ele tem que, para homem principalmente, ele tem que ter esse vão aqui no meio que é antiprostático, né, para não prejudicar a próstata do homem, né? É importante falar porque o homem que pedala muito, digo o homem que pedala muito, não aquele que só vai até a padaria uma vez ou outra até o parque, mas que pedala muito, tem que ter essa brecha para dar o espaço para a próstata poder ter o espaço dela, respirar, né? E parece brincadeira, mas é algo que pode afetar a saúde do homem, e é grave, né? Olha, gente, como é importante. Cada detalhe, né, que a gente vai conhecendo, a gente vai ver que essas coisas faz toda a diferença no nosso dia a dia. Agora, gente, olha só, a gente está em São Paulo, né, Mério? Sim, estamos em São Paulo e você diga aí qual estado, qual bairro você está, que você está assistindo a gente, né? Se tiver alguma questão, alguma dúvida, manda aí pra gente. Exatamente, a gente participa aqui do nosso podcast, do nosso bate-papo, porque assim a gente fica com mais incentivo de que o assunto ele tá bom, tá agradando, vocês estão gostando. Se tiver algum comentário, alguma mudança, alteração, comenta com a gente, não é verdade? Sem dúvida, sempre tem, né? O que a gente não sabe, a gente busca informação. E também se você tiver alguma correção sobre algo que não está correto, né? Pode também mandar, porque vamos aprender juntos. Exatamente, olha pessoal. Agora, se vocês querem uma receita, um vídeo, alguma coisa assim, lá no meu canal do YouTube. Inclusive hoje, né, a gente está gravando aqui ao vivo às 9 horas, às 19h30 vai entrar esse vídeo, vai estar lá no canal do YouTube. Então, se você, de repente, quiser assistir na íntegra, gente, vão lá, que às 7h30 da noite esse vídeo vai estar disponível só para você. Então, pessoal, olha, toda quarta-feira, às 9 horas, a gente vai estar aqui trazendo mais histórias. Se você tiver uma história, se você também quer comentar sobre o esporte que você pratica, que você gosta, manda uma mensagem, manda uma foto. Quer saber sobre a tabela que o Homero falou? Verificar a estatura do seu corpo, pegar a bike ideal, para não sentir dores, né? Pra não Aí sofrer. você manda uma mensagem lá no meu Instagram, tá? Lá na minha bio, para que eu possa passar essa tabela para você. Então eu vou pedir para você ir lá e acompanhar as minhas publicações. E olha, gente, a gente falou sobre a segurança da bike, que ela realmente tem as leis, né, que permite o uso dela no trânsito. A gente vai voltar também para falar sobre os equipamentos de segurança, que o Homero, você vê que ele está todo caracterizado, tá de capacete, tá usando as luvas e uma roupa adequada. E olha, tem uma diferença, viu? Tem a de manga longa, né? Tem, para evitar, essa é a de manga curta. sol, no frio, tem tudo isso, né? Então tem toda uma questão aí para você saber qual a roupa que você está usando, que você vai usar. A roupa é mais do tempo e do gosto de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu não gosto de manga comprida. Mas muitos pedalam mesmo num tempo quente ou frio com manga comprida. Eu só uso manga comprida mesmo quando tá bem frio. Caso contrário, eu uso protetor, né? É um gostar meu, particular meu, né? Mas cada um se adequa à sua exigência, né? Sua vontade. É isso aí. Então, se você gostou já do nosso bate-papo aqui no podcast da Estilos e Variedades, não esquece que a gente está aqui toda quarta-feira às 9 horas esperando por você, para a gente ter um bate-papo entre amigos. E se você quer falar com o Homero, deixar uma mensagem para ele, conhecer um pouquinho mais, ou ver as fotos dos rolês que ele deu aí, e, gente, para vários lugares, ele está lá no Facebook. Homero Silva com H. Sou caracterizado. É isso aí, gente. Olha, eu tô lá no canal do YouTube, também estou lá no Instagram como @veronica.bispo.77. Gostaria de ouvir você, o que você tá achando aqui do nosso bate-papo, deixa o seu comentário. E também, pessoal, lá na página do Facebook tem uma lojinha sensacional, tá bom? Aqui a gente fala assim, a gente tem ingredientes para a vida, lá no canal eu tenho receita. Gente, adorei o bate-papo de hoje. Já deixa aqui o seu gostei, manda uma mensagem pra gente, tá bom? Olha, gente, muito obrigada e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais.